O homem de um campo rico produziu em abundância. Essa história começa falando de algo muito interessante, de alguém que, apesar de ser trabalhador, apesar de ser dono de um campo, apesar de já ser um homem rico, abastado, este ano ele produziu demais. Este ano sua produção superou suas expectativas. Este ano sua produção superou tudo aquilo que ele poderia imaginar. Ele já era rico, ele já era um homem abastado, mas sua produtividade, ela é muito grande, né? Ele produziu com abundância, foi uma produção extraordinária. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: o que você pensa quando a vida começa a te recompensar mais do que você precisa? Qual é a sua maneira de pensar? Por que você acha que Deus começa a te dar mais dinheiro do que você precisa, mais bens do que lhe é necessário? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a vida também recompensa pessoas não tendo sequer o suficiente para se manter? Então, por que é que algumas pessoas têm menos, algumas pessoas têm apenas o suficiente e algumas pessoas têm mais? Você já parou para pensar? Este homem, ele produz com abundância. E ele deveria ter perguntado: por que é que eu tenho tanto assim? Eu acredito que você já sabe a resposta. Todas as vezes que alguém começa a ter mais do que precisa ter, uma mensagem dos céus vem para ele: precisa acontecer na sua vida, certo? Na sua mente, um modelo de escoamento responsável. Todas as vezes que você tem mais do que precisa, você precisa entender que a vida está te dando a oportunidade de abençoar outras pessoas de forma responsável. Pastor, o que é um escoamento responsável? É um escoamento que não financia um estilo de vida de parasitas. É um escoamento que não financia um estilo de vida de aproveitadores. Por quê? Porque se você não tiver esse entendimento, a hora que você se aborrecer com um parasita, com um aproveitador, com um preguiçoso, com uma pessoa, isso pode comprometer o futuro do seu escoamento, fazendo com que você represe aquilo que você deveria escoar. Então é importante nós entendermos: ele era rico e me parece que vai ficar mais rico. Então, o que ele deveria entender com isso? Que a vida é feita de um modelo onde nós precisamos escoar com responsabilidade, com segurança, canalizar para terras férteis, seguras, fazendo uma leitura de pessoas desfavorecidas, que enfrentam momentos de desfavores, momentos de crise, momentos de adversidade. Mas me parece que essa não é a visão desse moço. Vamos ver os dois versículos seguintes, 17 e 18. Então, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher meus frutos. Olha o que ele está dizendo: eu não tenho mais onde recolher. A produtividade foi tanta que eu não consegui, certo? Ou não tenho lugar para armazenar. Então ele diz no verso 18: e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, construí-los
maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Preste atenção, porque aqui este homem começa a ter um problema que já foi citado aqui hoje. Ele não precisa mais. Ele olha, certo, e descobre que não tem onde colocar. Mas ele tem um problema. Ele diz: eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores e vou colocar todos os meus produtos e os meus bens neste lugar. Agora, este homem nos mostra um modelo extremamente perigoso. Os bens dele, está dizendo para ele já tem muito mais do que precisa, mas os bens dele começa a dizer para ele: não confie em ninguém, apenas em mim. Não confie em ninguém para escoar. Não confie em Deus para te manter sempre próspero. Este homem está com problemas. Ele não consegue enxergar, certo? Que aquilo que ele está vivendo é para abençoar outras pessoas. Eu não sei se você lembra, mas muitas vezes usamos textos como Deus dá pão ao que semeia, certo? Ele dá semente e faz aumentar a sementeira. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida: todos os recursos que chegam para você, primeiro ele é pão. Pão é o que é seu, ele é a maior parte do seu dinheiro. Ele é seu, fruto do seu trabalho, fruto de uma família estruturada que deixou para você. Eu não sei como é que ele chegou para você. Pão. Uma pequena parte dele é semente. Para quê? Para que você semeie no reino. Essa é a proposta bíblica. Estou falando para quem acredita na Bíblia, obviamente. E a terceira parte, generosidade. Aquilo que pessoas que amam o próximo faz de maneira responsável e segura. Não se tira da sua própria mesa para faltar para a sua casa, certo? Para ajudar os outros. Não se ajuda ninguém de forma irresponsável. Eu estou dizendo hoje para aquelas pessoas que estão vivendo momentos ou que viverão amanhã, certo? Momentos onde terão mais do que precisam, e tem que ter muito cuidado para o dinheiro não começar a ameaçar você, começar a dizer a você: mesmo que você não precisa, me guarde, mesmo que você não precisa, me tenha, você depende de mim, confie em mim. É assim que funciona. O verso 19, põe aí por favor. Então direi à minha alma: opa, agora aumentei meus celeiros, agora eu tenho muito, certo? Direi à minha alma o quê? Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a